Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso vídeo mais aguardado, esperado, que é o vídeo de tendências de cortes de cabelo pro ano, né? Para esse ano que se inicia, todas as principais tendências e as minhas apostas em termos de cortes de cabelo pro ano de 2022. É claro que aqui, né, nesse vídeo, no meu canal, a gente dá um foco principalmente para cabelos com curvatura, então cabelos cacheados, ondulados e crespos. Mas se você é lisa, não tem problema, pode assistir o vídeo que com certeza vai ter dica boa pra você também, tá bom? E pra quem tá esperando aí grandes mudanças para 2022, cortes de cabelo super inovadores, diferentes do que a gente tá vendo aí nos últimos anos, eu tenho uma má notícia, não vai ser bem por aí, gente. A gente vai acabar vendo, entre aspas, mais do mesmo, tá? O que é o principal foco para 2022? Os anos 90, né? Os anos 90, eles continuam muito em alta. Então, se você abrir aí uma abinha do Google, não fecha meu vídeo não, mas se você abrir aí uma abinha do Google e digitar cabelos anos 90, você já vai ter ali uma boa ideia, né? Uma boa percepção do que vai estar em alta para esse ano de 2022. Então, qual é a principal coisa sobre os cabelos dos anos 90, gente? Franja. As franjas vão continuar sendo muito protagonistas nesse ano. E aí a gente tem tanto as franjas, que aí é a minha principal aposta, aquelas franjas mais longas, mais na altura do olho, mas a gente também vai ver as baby bangs, que são aquelas franjas bem curtinhas. As curtain bangs do ano passado, né, aquela franja curtininha, perdem um pouco de força para esse ano, tá? E aí a gente vai ver tanto num visual mais desconectado, uma franja mais bagunçada, principalmente para cabelos com curvatura, quanto versões mais retinhas, aquelas franjas bem impecáveis, né? Que parece que a pessoa realmente botou uma régua ali e cortou. E elas também funcionam para alguns tipos de cabelo com curvatura, tá? Então sempre vai lá, bate um papo com o seu cabeleireiro e cheguem juntos à melhor conclusão possível, de acordo com a sua referência, beleza? Outra coisa que é muito característica dos cabelos dos anos 90 tem a ver com sensação, né? A sensação que aquele cabelo passa. E a gente tá falando sobre leveza. Então, os cabelos nesse ano de 2022, a ideia é que eles passem essa ideia de leveza. Inclusive, não é o foco do vídeo, mas quando a gente pesquisa, né, sobre tendência, acaba estudando também um pouquinho sobre cor. E as cores mais naturais, elas são muito tendência para 2022. Então, é um cabelo mais leve, que traz leveza. E aí, como que isso se reflete, né, na estética e na técnica do corte? De novo, que a gente viu em 2021. Muita camada, a volta também dos cabelos repicados. Então, por exemplo, o shag hair é um tipo de corte que vai continuar em alta, que vai continuar bombando. E isso também está relacionado à volta dos comprimentos médios que estão super em alta. Eles ficaram em alta em 2021, para 2022 eles seguem ainda mais em alta. Então, a gente deve ver em 2022 cabelos com comprimento médio, mais ou menos aqui na altura do ombro, podendo chegar no máximo até aqui a altura da minha blusa. E outra coisa que eu trouxe no vídeo de 2021 e que segue valendo pra esse ano é aquela construção de um cabelo que tem mais volume no topo, né? Um cabelo mais volumoso no topo e com as pontas com menos volume. Isso também está relacionado a essa ideia de um cabelo mais volumoso e com uma aparência mais natural, que é tendência, tá bom? E isso vale para qualquer comprimento, desde um cabelo mais curtinho, mais volumoso no topo, vale inclusive para os fios pixie, até para os cabelos mais longos. Por falar em cabelo pixie, essa é uma tendência que se repete ano após ano. Qualquer lugar que você for pesquisar sobre tendências de cortes de cabelo, para 2022 vocês vão ver que o pixie cut segue entre elas, né? O pixie é um corte que cada vez mais está sendo popularizado aqui no Brasil entre as mulheres. E as minhas apostas para esse ano de 2022 são o pixie com franja, que eu acho que vai bombar bastante, e também o pixie misturado com o undercut. Então aquela coisa, né, do cabelo mais raspado com o pixie mais volumoso por cima. Outra coisa que é tendência é o chamado buzz cut, que nada mais é do que a cabeça raspada, bem baixinha, tá bom? Então também seguem sendo tendência para esse ano. Quer ver outra coisa que segue sendo tendência para esse ano? O blunt cut, a gente tá falando dele desde 2019, quem lembra? Aquele corte com base bem reta, que como eu falava lá em 2019, sempre foi um corte pensado para cabelo liso, mas esse ano ele vem forte para cabelos com curvatura. Aqui a gente fala principalmente sobre cabelos ondulados para cacheados,
mas o crespo também pode fazer, de novo, alinha a expectativa com o seu cabeleireiro. Principal referência para esse corte para mim esse ano foi a Daiane Passoli, que tá com um visual blunt cut maravilhoso. Qual que é a diferença para esse ano? A base vem reta, mas ele pode ser um corte um pouquinho mais desfiado e também pode vir combinado com a grande tendência de 2022, que é a franja, tá? Então você pode pensar em um blunt cut, mais ou menos aqui na altura do pescoço, com uma franjinha que vai ficar muito sucesso e vai bombar esse ano. Assim como o corte de camadas, o assimétrico é um outro estilo que eu acho que nem é tendência, assim, né? Que ano após ano a gente fala e que muitas pessoas fazem porque é o tipo de fórmula que dá certo. E isso vale muito pra cabelo com curvatura, tá? Cabelo cacheado, cabelo crespo. Minha aposta pra esse ano, porque eu já vi algumas pessoas, algumas influenciadoras fazendo, é um assimétrico bem, como é que eu posso dizer? Bem intenso, digamos assim. Então, cortes mais diferentes, um assimétrico que até passa pela lembrança um pouquinho do mullet, mas que não é mullet, é um assimétrico, principalmente lateral, tá? E ele também pode ser combinado com as franjas. O long bob e o short bob já são dois cortes muito amados pelas brasileiras, tá? Eles são cortes muito pedidos em salão de beleza. E aí, pra esse ano, ele vem numa terceira versão, que tá sendo chamado de French Bob, né? Um cabelo que, pelo nome, a gente já faz ali uma conexão com o cabelo das francesas. Como que é a proposta desse corte, gente? É ser justamente um meio termo entre o long bob e o short bob. É um corte que vai ter uma proposta mais desfiada, mais desconectada, que é uma característica do long bob, e ele pode vir acompanhado de franja. É um corte que, na minha opinião e nas minhas pesquisas, tá muito próximo do blunt cut, que é a proposta desse ano. A diferença pode ser só na base. Mas mesmo o French Bob, na maioria das minhas pesquisas, ele tá aparecendo com uma base mais reta. Então, não vai ter ali muita diferença. Vê com o seu cabeleireiro como que você prefere fazer essa proposta de visual. Pra finalizar, a gente tem os mullets como uma tendência para esse ano também. Eu já tinha falado sobre os mullets para 2021 e a gente viu algumas artistas, né, atrizes, cantoras, adotando esse visual, mas não de forma definitiva. Realmente o mullet é um tipo de corte para quem tem muita personalidade, ele é um corte que não é para qualquer pessoa, digamos assim. Eu, por exemplo, não faria um corte mullet, não acho que eu seguraria este corte, mas esse ano a gente tem aí um novo termo para um corte que é a mistura entre o mullet e o corte shag, que por outro lado já é um corte mais universal, que tá certo, que funciona em mais pessoas. Eu, por exemplo, acho o visual shag maravilhoso, que se chama Wolf Cut, corte do lobo, tá? Então ele é basicamente uma mistura. É como se o cabeleireiro fosse criar ali uma fórmula, pegar um pouquinho do mullet, pegar um pouquinho do shag, então ele vai chegar num visual super desconectado, com bastante personalidade, mas ele é menos diferentão do que o mullet, e a principal aposta é nesse visual, né, no Wolf Cut, também para cabelos em comprimento médio. E pra quem tem um cabelo longo, mas quer dar uma repaginada no visual, quer dar uma mudança, deixar um visual mais desconectado, mais moderno, né, e atualizado pra 2022, também pode apostar nessa proposta de corte. Esse é tão novo, né, ele é tão fresh que a gente não tem nem muitas referências de imagem, mas acho que dá pra ter uma noção de como é a proposta desse corte. Resumão então, gente, se você quer ficar mega atualizada e atualizar seu corte pra 2022, acho que a principal coisa é você apostar na franja, é você decidir se você prefere um visual mais curto ou mais médio. Eu não apostaria em um cabelo longo pra esse ano se você quer ficar por dentro das tendências, mas é lógico que isso é uma questão completamente opcional. E o blunt cut, o French bob e o wolf cut, que são os três principais nomes aí de corte que a gente deve ver pipocar muito em 2022. Quero saber agora de você, deixa aqui nos comentários qual é a sua proposta pra esse ano, o que você pretende fazer com o seu cabelo. Eu pretendo deixar o meu continuar crescendo, quero adotar um visual médio, não sei se eu vou ter paciência nem força de vontade, vamos ver. Então, inclusive, se você chegou agora por aqui, se inscreve no canal para acompanhar aí minha trajetória capilar e todos os conteúdos desse ano. Eu quero trazer muita coisa sobre cortes de cabelo para esse ano, é um tipo de conteúdo que eu quero trazer com mais frequência aqui pro canal. Então não esquece do like e não esquece de conferir se você tá inscrito, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!